Olá, hoje é quinta, dia 13 de abril. Depois de 63 anos guardando parte da história da região, o Instituto Histórico de Passo Fundo ganha uma sede própria. A repercussão da divulgação da lista do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, entre os assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. Como participar da Jornada Nacional de Literatura que acontece em outubro e, principalmente, como participar do Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. E ainda terapia com coelhos. Crianças internadas no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e que vão passar a Páscoa na pediatria, participam de um projeto com professores e alunos aqui da UPF. O Canal de Notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. E a gente começa o Canal de Notícias de hoje falando sobre a nossa história local. É que neste sábado vai ser inaugurada aqui na cidade a sede própria do Instituto Histórico de Passo Fundo. Foram mais de 60 anos de espera até que a obra saísse do papel. É como diz aquele ditado: não se pode julgar um livro pela capa. Nesse caso, não se pode mesmo. É que parte da história da nossa cidade passa por aqui. Estamos falando de documentos que são reunidos há no mínimo 60 anos. Tudo isso, que ficou por muito tempo guardado em casas de pessoas voluntárias, agora tem um destino. Aqui a gente tem um exemplo de quando a democracia começou a ser desenhada em Passo Fundo. Essa aqui é a primeira ata da Câmara Municipal, que vem lá de 1857, quando o Brasil ainda era império. Todo esse material está provisoriamente aqui no Arquivo Histórico e vai ser encaminhado para a sede própria do Instituto nos próximos dias. O Instituto Histórico de Passo Fundo existe desde o início dos anos 50, mas nunca teve uma sede própria. Agora, com a ajuda de pessoas envolvidas com a história local, as mais de 15 mil peças vão poder ser reunidas em um só lugar. Além da primeira ata da Câmara, o Instituto também tem documentos peculiares que mostram a realidade de um município que começava a se formar há mais de 150 anos. Passo Fundo foi palco de revoluções, de disputas políticas, de movimentos econômicos, culturais e sociais. Um exemplo é esse código de postura que indicava a maneira que os moradores deviam se comportar lá pela metade do século XVIII. O ideal era não correr pelas ruas sem ter um motivo aparente e nunca, de forma alguma, andar usando uma máscara. Sempre a história local ela foi considerada como uma coisa menor. E, na verdade, ela é muito importante porque é aqui que a gente vive, é aqui que a gente desenvolve a nossa identidade. E o que não falta é espaço para resgatar essas memórias. A nova sede do Instituto tem 400 metros quadrados e 2 portas de entrada. Os visitantes podem entrar tanto pela Rua Teixeira Soares, quanto pelo Espaço Roseli Dolensky Preto, pela Avenida Brasil. É um espaço bem iluminado, é um espaço que tem toda com laje em cima, ele é completamente protegido. Não vai ter problema nenhum de preservação. Foi construído pensando em ser preservado o acervo do Instituto. A ideia é que tanto o acervo quanto o espaço para consulta fiquem no andar de baixo. Já no andar de cima, o planejado é que as salas sejam alugadas para entidades com fins culturais. E na composição do espaço, uma arena. Ela foi construída pelo Instituto e cedida ao poder público. Seu uso está aberto para toda e qualquer atividade cultural. A sede, que levou mais de 2 anos para ficar pronta, vai ser inaugurada no próximo sábado, dia 15. Depois de pronta, não vamos mais ter desculpa para não conhecer a história de Passo Fundo. Fazer uma viagem pelas memórias da cidade vai ser totalmente livre e gratuito.
A inauguração do Instituto Histórico de Passo Fundo é neste sábado, dia 15, às 9 da manhã. O Instituto fica no Complexo Roseli Doleski Preto, junto à Academia Passofundense de Letras, ao Teatro Municipal e aos museus. A entrada principal é pela Rua Teixeira Soares, número 1268. Hoje é quinta, dia de fatos políticos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. A redução da taxa Selic para 11,25%, anunciada pelo governo federal ontem à tarde, foi a maior dos últimos 8 anos. Por conta da decisão do Copom, alguns bancos anunciaram na manhã desta quinta-feira a redução dos juros para empréstimos e outras operações. Sinal de que a economia ainda não foi atingida pelo tsunami da divulgação da lista do ministro relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. Pelo menos por enquanto. É que o mercado, segundo analistas, mantém a confiança no que foi dito pelo presidente Michel Temer no dia 13 de fevereiro deste ano. Ministro que virar réu será afastado do governo. A abertura de inquérito não pressupõe culpa, portanto, os indicados na lista são considerados suspeitos. Se tornarão réus caso o judiciário entender que há elementos de provas suficientes para abrir a ação. O pedido de abertura de inquérito contra 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados se baseia na chamada lista de Janot, feita a partir das delações de ex-executivos da Odebrecht. A maioria dos partidos tem políticos denunciados pela Justiça. Os mais citados são o Partido dos Trabalhadores, o PMDB e o PSDB. Se a economia se mantém firme neste momento, na política é terra arrasada. O Congresso esvaziou depois da revelação da lista e o que está para ser votado permanece na pauta. Vencer o debate das reformas trabalhista e previdenciária e votar o ajuste fiscal dos estados é tarefa para os próximos dias. Como isso vai acontecer diante de tantos nomes acusados de corrupção? Bom, só o tempo dirá. Ou alguém arrisca um prognóstico? Zulmara, em meio a tantas notícias difíceis aí, a gente quer te desejar um bom feriado, uma feliz Páscoa e até a semana que vem. Obrigada, Thaís, para ti também e para todos os nossos telespectadores. Obrigada. Feriadão de Páscoa chegando, muitos serviços não vão estar disponíveis a partir de amanhã, começando pelos supermercados que não abrem na Sexta-feira Santa e nem no domingo. Apenas no sábado. O comércio ele segue o mesmo horário de abertura dos supermercados. A decisão faz parte de acordo coletivo entre empresas e trabalhadores. Já o movimento na rodoviária de Passo Fundo deve aumentar em 40%. Foram colocados ônibus extras para diversas cidades do estado, como Porto Alegre, Caxias e Uruguaiana. E os serviços públicos não vão ter expediente nesta sexta-feira. Quem precisar da área da saúde deve procurar atendimento de emergência hospitalar. A coleta do lixo também não acontece no feriado. O serviço vai ser retomado no sábado, mas somente nos locais do cronograma habitual. Pequenos animais ajudam na recuperação de pacientes que estão em tratamento no Hospital São Vicente de Paulo. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar depois do intervalo.